Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini? Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Maria. Maria. Eita, glória a Jesus. Tá, papai. Aleluia. Essas fofuras. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria, nossa amada. Seja bem-vinda. Vamos orar, neném? Vamos. Silvânia, boa noite, irmã. Paz e graça. Boa noite, Silvânia. Seja bem-vinda. Abba, obrigado, Pai, por teu amor, por tua fidelidade, por teu zelo. Quão bom é com os irmãos vivendo em união. Quão bom é viver em união, em comunhão. Amém. A comunhão dos filhos de Deus, segundo o Espírito da verdade. Amém. Do Evangelho. Para a glória do teu nome. Obrigado, Abba, porque tu és a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Tu és Espírito. Amém, Jesus. És tu. É por meio de ti, está em ti as boas novas. Tu és também a boa nova. Toda a tua obra, tudo que o Senhor fez em favor de nós. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. O dom de Deus, o Messias, o ungido, o Santo de Deus, o Espírito Santo. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque os sinais, os milagres, as maravilhas acompanham a tua palavra. Amém. Obrigado, Abba, por tua palavra viva e eficaz, que não volta vazia, verdadeira, que nos firma verdadeiramente na rocha, que é inabalável. Amém. Obrigado, Pai. Louvado seja teu nome. Tu és fiel, tu és santo, santo, santo. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Exaltado, o Rei dos Seis. Aquele que era, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega. Elohim. Jesus. Deus. Tu és Pai, Filho. Amém. Tu és Abba. Nosso Abba. Abba, Pai. Amém. Por meio de Cristo Jesus temos sim o amém para todas as bênçãos de Deus. Por meio de ti, Senhor Jesus. Em ti. Para a tua glória, para o teu louvor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Porque não é por força e nem por violência, nem por poder, mas é pelo Espírito. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. O devocional de hoje, Deus abençoe ele, querido. O devocional de hoje, o título é Jesus é o mistério e a sabedoria de Deus. Deus abençoe, Hélio. Deus te abençoe, meu irmão. 1 Coríntios 2, do 7 ao 8. Ao contrário, aí eu vou ler aqui pela NVI, mas eu fiz um compilado aqui, né, de versões, para que a gente possa analisar, não é, esses versículos, do 7 ao 8, né, 1 Coríntios 2, do 7 ao 8, para que a gente possa, como é que eu posso dizer, contemplar, não é, a gama, né, de entendimento, né, que tem nesses versículos. Boa noite, querido Laércio. Seja bem-vindo, fofura do Boa noite, Abba. Laércio, Irene. Irene também? Também. Boa noite, Irene. Enquanto estávamos orando. Eu não vi. Boa noite, minha irmã.
Boa noite, Silmar. Silmar, boa noite, irmão. Boa noite, Graça. Deus abençoe. O Hélio já cumpriu a meta. Eita, Glória. Amém. Boa noite, Silmar. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, vamos lá? Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora pela OL. Toda a sabedoria de que falamos é um mistério oriundo de Deus. É a expressão do seu sábio plano, oculto nos tempos antigos, ainda que tivesse sido elaborado em nosso benefício desde sempre. Mas os líderes deste mundo não o compreenderam. Caso contrário, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, aqui na versão NVI, né, fala, né, na realidade esse versículo está tratando da sabedoria de Deus, não é? Que está em Cristo Jesus, né, o nosso Senhor, e que isso estava oculto, não é? Nos tempos passados, nos séculos passados, enfim, né? De todos aqueles que vieram antes, não é, de Jesus. Ele estava oculto do entendimento dos seres humanos. Deus elaborou, não é, esse plano, a família dele, ele mesmo, não é, criou nele mesmo esse plano secreto, não é, deixou guardado nele luz inacessível, e aí ninguém, não é, podia ter acesso a esse conteúdo, a essa informação, a essa revelação, que só foi revelado quando a luz veio ao mundo, não é, que trouxe, não é, o reino da luz, não é, o reino dos céus. Aqui só existia trevas, né? Então, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, né, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, ou seja, desta era, né, do tempo da dispensação, digamos, uma forma mais específica de falar, na primeira criação, dessa primeira criação, né, da criação natural, dessa primeira criação no que tange ao Adão terreno. Então estamos falando das coisas naturais. Às vezes as pessoas, quando vê, né, essa palavrinha aion, não é? Para eras, não é? Que também significa mundo, tempos, séculos, enfim, não é? Então é uma palavra bem ampla, não é? Ela tem essa conotação, não é, de tempo. E está, como ele fala que eras, não é? O princípio das eras significa, né, que tem uma próxima que virá e que é diferente, não é, dessa primeira criação. Pelo ele diz assim: toda a sabedoria de que falamos, ou seja, o apóstolo Paulo, né, é um mistério oriundo de Deus, né, veio de Deus, e é a expressão do seu sábio plano oculto nos tempos antigos, não é, tempos antigos, ainda que tivesse sido elaborado em nosso benefício desde sempre. Desde sempre, por quê? Porque está fora do tempo, né? Deus, isso vem de Deus, está oriundo em Deus, então está fora desse tempo que nós vivemos, né? Deus é espírito. Oculto nos tempos antigos, ainda que tivesse sido elaborado em nosso benefício desde sempre. Mas os líderes desse mundo, veja, os líderes, né, deste mundo, não compreenderam. Caso contrário, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por quê? Porque se os governantes desse mundo, né, soubessem o plano de Deus, que estava elaborado, né, muito, mas muito antes de Deus criar o mundo, eles não teriam crucificado Jesus Cristo. Se Satanás soubesse, não é, o que significava
a morte de Jesus, ele não teria incitado, né, os judeus a crucificarem, né, o Senhor da glória, o Senhor glorioso, né? A ADC, a católica, diz assim: nenhum dos senhores, veja, senhores deste mundo, teve conhecimento dela. Se a tivessem conhecido essa sabedoria, não é? Se a tivessem conhecido, não tinham crucificado o Senhor, a quem pertence toda a glória. Esse Senhor a quem pertence toda a glória é Jesus Cristo. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus. Veja, sabedoria secreta de Deus, secreta do entendimento dos seres humanos. E também, não é, oculta das hostes, né, espirituais do mal. Por quê? Porque se eles soubessem, não é, do que se tratava o plano secreto de Deus, o plano de Deus, certamente que eles iriam buscar uma maneira, não é, de impedir que isso acontecesse, não é? Então, lembrando, né, que quando aquele sacrifício, né, dos meninos, né, quando Moisés nasceu, teve que ser escondido, né, teve que ser ocultado para não ser morto, né? Então, quando Jesus Cristo também veio, né, Herodes também mandou matar todas as criancinhas, né, que tinham até dois aninhos de idade, né? Então, tudo isso era para impedir, não é, a vinda do Messias. E ainda que nem soubesse, não é, de toda o seu significado, ainda assim, não é, ele tentava, não é, o líder, né, o chefe desse mundo, burlar o plano de Deus, né, não permitir, né, que Deus mandasse o Messias, ainda que não compreendessem o teor. Não é? Eles achavam uma coisa, né? Eles pensavam uma coisa, pensavam em forma terrena, e Deus estava planejando algo superior. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Veja, antes da criação do mundo. Por que isso, gente? Porque nada pega Deus desprevenido, absolutamente nada, nem ninguém pega Deus desprevenido. Então ele já sabia tudo o que iria acontecer. Só que ele, não é, planejou tudo isso e guardou nele mesmo para ser executado, não é, no tempo devido. Enquanto isso, ele foi criando legalidades, né, inserindo legalidades no mundo, não é, falando através dos profetas e preparando o caminho para quando Jesus Cristo, né, quando o seu Filho viesse, quando a luz verdadeira viesse ao mundo, já houvesse toda a legitimidade para que ele pudesse, não é, chegar no tempo certo e operar de uma forma legítima, legal, juridicamente correta. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Aqui é pela NTLH. Nós falamos da sabedoria misteriosa de Deus que tinha estado escondida. O próprio Deus já havia escondido essa sabedoria para a nossa glória, antes mesmo da fundação do mundo. Nenhum dos que governam este mundo entendeu essa sabedoria, pois se eles tivessem entendido, não teriam pregado na cruz o glorioso Senhor. Por quê? Porque isso seria, né, um tiro no próprio pé. Aqui é pela VFL. Em vez disso, anunciamos a sabedoria de Deus. Subiu. Em vez disso, anunciamos a sabedoria de Deus como um mistério revelado, que antes estava oculto e que foi planejado por Deus desde a eternidade, para a nossa glória, para a nossa glória. Olha só, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desse mundo, seja humano ou seja espiritual, não é, nas esferas espirituais, nenhum conseguiu compreender o que isso significa. Se por acaso eles tivessem compreendido, o Senhor da glória não teria sido crucificado. Aqui é pela BLT. Pela NBV. Ao contrário, nossas palavras são sábias porque vêm de Deus. Olha só, nossas palavras são sábias porque vêm de Deus. E veja, logo em seguida, não é? Se a gente continuar lendo o segundo capítulo
Deus abençoe, Laércio, querida. Amém. Deus te abençoe. Se nós continuarmos lendo o capítulo 2, não é? Esse capítulo 2, mais adiante a gente vai ver, não é, que essas palavras que são espirituais, né, como é que se diz? Compara a realidade espiritual com realidade espiritual, ou para os que são espirituais, são palavras ensinadas pelo próprio Espírito. Palavras espirituais. Então, quem não é espiritual, ou seja, quem não tem o Espírito de Cristo, não pode compreender, porque essas palavras são exatamente para que a gente venha compreender aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Então, ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Olha só que versão bacana. Para nos levar às glórias do céu. Então veja, é isso que Deus tem planejado para os seus. Uma glória celestial, uma glória eterna. E aí muitos, né, dizem que os filhos de Deus não são importantes, né? Que os filhos de Deus não são um tesouro para Deus. São tão especiais para Deus que Deus planejou algo glorioso para os seus filhos. Então, não adiantam tentar diminuir, não é, o valor de um filho de Deus simplesmente porque é pequenino e ainda não atingiu, não é, a sua idade para que possa tomar conta, né, dos seus bens, para que possa experimentar as coisas, né, que Deus tem preparado para nós. Deus abençoe ele. Mas nós crescemos, né? Se nós formos bem alimentados, nós crescemos para a glória do Pai. Obviamente que não é mágica, não é algo que a gente tem que fazer continuamente, não é? Não é algo que você vai se alimentar uma vez por semana e esperar, não é andar sobre as águas no dia seguinte. Não é assim, não é? É um crescimento e é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente uma da outra, não é? Esse plano estava oculto em tempos passados. Gente, eu vou ler de novo, né? Porque meu telefone quase descarregou e aí corta a minha fala. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes do princípio do mundo. Lembra que Jesus diz, né, em João 17, né, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado, né? João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja só, né? Então está de acordo com as palavras de Jesus Cristo, né? E isso o Espírito Santo, gente, nos traz a lembrança, nos faz lembrar das palavras de Cristo. Por quê? Porque as palavras aqui de Paulo não são palavras de Paulo. São palavras ensinadas pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, né? Por isso que Jesus disse, eu não falarei mais por figuras, né? Eu falarei abertamente a respeito do Pai. Mas ele estava indo, né, para ser crucificado. Como é que ele iria falar? Por seu Espírito, através dos seus mensageiros, né? Dos novos homens nascidos, né, do Espírito. Aqueles, né, cujo vaso é de barro, né? Mas o poder procede de Deus. O que houve que ele pediu? Não precisa desculpar não, irmão. Eu tô avisando que o volume aqui está zerado. Caso queiram falar e eu não, por algum motivo não vejo a janelinha ficando azul, avisar aqui na rolagem que aí eu abro. Sim. Coisa fofa. Coisa fofa. Entretanto, os poderosos homens do mundo não compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Isso aqui é pela NBV. O mistério que está sendo dito aqui é Cristo, o qual contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículo 3.
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nele estava o plano de Deus para a salvação dos homens, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. É Efésios 2, do 8 ao 9. Cleide chegou e eu não vi. Boa noite, Cleide, meu amor. Paz e graça, Cleide. E seja bem-vindo também à janelinha, né? Coisa fofa. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, não é por obras, né, que a gente recebe a salvação. Por quê? Né? A gente já falou sobre isso. Porque não teria nenhuma obra que tiraria, não é, aquele espírito, não é, que amarrava a nossa alma, né, escravizava a nossa alma para que vivêssemos em função do pecado. Sendo-nos revelado pelo Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E ele fez isso através do apóstolo Paulo, a quem entregou esse evangelho da glória do bendito Deus. 1 Timóteo 1:11. Boa noite, a Ana Cláudia. Boa noite, seja bem-vinda. Amém. 1 Timóteo 1:11. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Veja, o evangelho do Deus bendito. Então, Jesus Cristo é Deus. Deus encarnado. Mas como está escrito, era o segredo ou mistério de Deus guardado em seu coração para ser revelado no tempo devido. Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A plenitude do tempo. Ou seja, o kairos, né? O tempo cheio, o tempo exato, o kairos exato. E esse tipo de tempo, né, como nós já falamos, só Deus tem o conhecimento. Nenhum outro ser, por mais poderoso que seja, não tem o conhecimento do kairos. E ninguém tinha um conhecimento a não ser na linguagem cifrada dos profetas, a serem reveladas pelo Filho e a quem ele quiser revelar. E a única forma é pela fé nele. Por quê? Porque precisa recebê-lo, né, como um Senhor. E aí, recebendo como Senhor, é receber o seu Espírito, e aí poderá compreender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Assim, até mesmo os espíritos impuros ficavam alarmados com aquela presença luminosa, diferente e única no mundo. Unigênito, né, do Pai, conforme está em João 1,14. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Mateus 8,29 pela NVI. Isso significa que eles sabiam que Deus enviaria aquele que haveria de julgar vivos e mortos e até os anjos caídos num tempo futuro. Mas eles não compreendiam, não é, que era a substituição, que Deus estava provendo a substituição, né? Alguém que pagaria o preço do resgate pelas almas, não é? E lhes daria a salvação. Eles não compreendiam, eles não sabiam que essa salvação, né, das almas estava embutida, né, no plano de Deus. Os seres humanos esperavam um governante físico, né, um Messias que iria governar fisicamente, e isso é verdade, porque vai acontecer, né, pelo menos num dia de Deus isso vai acontecer, mas não era sobre isso que Jesus estava sendo anunciado, não era esse plano. Não é isso aí, era apenas para, vamos dizer assim, é só nas entrelinhas, né? Só algo, nas entrelinhas não, só algo ali rasteiro, né? Para poder,
que os seres humanos e os espíritos, né, esses que governam esse mundo, pudessem, né, se satisfazerem, não é, e ficarem achando, né, que estava tudo bem para eles, porque a palavra de Deus diz que era um mistério oculto, né, estava oculto em Deus, não é, desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então Deus elaborou, não é, e guardou nele mesmo para que fosse manifesto através de Cristo Jesus no tempo oportuno. E essa legalidade, gente, Deus abençoe esse mar querido. E essa legalidade foi criada através, não é, das alianças que Deus promoveu no mundo, não é, entre os homens. E a linhagem da qual vem Jesus é a linhagem. Nossa, que abrimento de boca é esse? Uou. A linhagem que Cristo Jesus veio, né, é a linhagem de Abraão. É por Isaac, não é? A promessa foi feita, não é, através da descendência de Isaac. Então, a semente, não é, de Abraão, da qual sentaria no trono de Davi eternamente, viria por Isaac e não por Esaú. Por Ismael, né? O outro filho natural, não é, de Abraão. Esse filho nascido pela promessa, né, nascido pela fé, não é, anunciado pela promessa, porque Deus disse, não é, no tempo devido eu virei e haverá um filho para Sara, não é? E Sara, exatamente, ela representa, como diz, não é, em Gálatas 4, do 25 ao 26, tanto Agar como Sara representam, né, as duas alianças. Agar representa a do Monte Sinai, não é, que está atrelada, né, a essa Jerusalém terrena, e gera filhos para a escravidão. Por quê? Porque estão debaixo da lei. E a outra, não é, que é a livre, que é Sara. Ela representa, não é, a Jerusalém celestial. Essa é a nossa mãe. Então, veja, a figura de Isaac era para vir Jesus Cristo. E é por isso que Deus não deixou que Abraão sacrificasse seu filho. Porque não seria o filho de Abraão que pagaria o preço do resgate, mas seria o filho de Deus. Entende? Então, Abraão, pela fé, herdou, não é, essa promessa que é recebida pela fé. Essa justiça que é recebida pela fé só pôde, né, ser incrementada, implementada no mundo, né, adentrada no mundo, legitimada no mundo por conta dos homens. Tinha que haver homens, né, que prefigurariam, não é, essa justiça pela fé. Então é por isso que diz, não é, que Jesus, não é, em termos humanos, não é, ele vem, não é, de onde se traça a linhagem de Jesus é de Abraão, no caso por Isaac, e não por Ismael, não é? Então isso significa, né, que aqueles demônios, né, que gritavam sabiam que Deus enviaria aquele que haveria de julgar vivos e mortos, e até os anjos caídos num tempo futuro, mas não sabiam quando, e não entendiam também perfeitamente porque o plano de salvação não estava aberto, né, para o entendimento de ninguém. Pois só Deus tem a medida do tempo certo de cada coisa, que são os chamados kairos, ocorrências específicas num determinado ponto da linha do tempo cronos, né, essa linha do tempo cronológico, esse tempo que passa, né, um tempo que é contado. Por isso o apóstolo Paulo disse, né, que nenhum dos poderosos dessa era entendeu, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente, né? Como nós já falamos, 1 Coríntios, mesmo capítulo, né, no versículo 14. E Deus ocultou essas coisas nele mesmo, de forma que aquele que quisesse saber teria que vir até ele em espírito e em verdade. E aí, quem podia, não é? Não tinha ninguém. Ou seja, aqueles que recebem a luz verdadeira que ilumina os olhos do coração do ser interior. Isso só seria possível através de Cristo Jesus, né? Antes de Cristo Jesus não teria como. Então, Efésios 1, do 17 ao 18, você pode ler, vem, por favor. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então veja, só com esses olhos iluminados, ou seja, né, olhos que são de luz, não é um ser luz, não é que nós somos, não é no nosso homem oculto do coração, esse ser, não é luz, filho da luz, não é a semente incorruptível, não é que é Jesus Cristo em nós, não é o Espírito de Jesus dentro de nós, em união com a nossa alma. Por isso esses olhos iluminados, não é? Para que a gente possa contemplar as coisas espirituais nesse mundo de trevas. E nós temos orado, né? Essa oração faz parte, essa parte aqui, né? Faz parte da oração que nós temos feito todos os dias. Isso é algo que um ser que é trevas não pode suportar. É uma faca de dois gumes e por isso nenhum deles, nem os seus servos, puderam entender. Foi por essa condição que o Senhor Jesus disse que os fariseus e os saduceus eram guias cegos, mas não só eles, como os que os guiam. Ou em outro termo, os guias de suas almas, ambos são, tanto os guias como os guiados, porque não há a verdadeira luz em seu interior, mas trevas. É o que Jesus diz, né? Dos olhos simples, né? E puros. Não é? Se dentro de nós houver, não é, esse ser luz, então haverá luz. Nossos olhos, que é a janela da alma, né, pode contemplar as coisas de forma pura, de forma limpa. Não é? Mas quando o nosso interior está cheio de trevas, como é que a nossa alma vai enxergar bem perfeitamente as coisas? Né? Não vai enxergar. Por isso Jesus disse, se você fica, né, tentando tirar o cisco que está no olho do irmão, mas não vê que tem uma trave nos seus olhos. Tira primeiro a trave que está nos seus olhos e aí você poderá ver perfeitamente, claramente, né, para poder tirar o cisco que está no olho do irmão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, se você não nascer de novo, se você não tiver, não é, clareza dentro de você, a libertação do escravo, daquela escravidão do pecado, não é? Como é que se diz? Ao espírito das trevas, né, que amarra, que acorrenta, que escraviza as almas. Se não for liberto disso, você não tem como ver perfeitamente, né? Porque a tua visão sempre vai estar conturbada, sempre vai estar corrompida, não é, com algum tipo de deturpação. É igual quando a gente vê as coisas do mundo, né? A gente tem informação acerca de determinadas coisas da política, seja de comerciais de TV, não é? E publicidade, essas coisas, sempre estão imbuídos de algum engano, não é? Eles sempre passam a imagem daquilo que eles querem, não é? Só Deus sabe o que está dentro ali, né, dos bastidores, né? Qual é a motivação, né, e qual é a verdade por trás daquelas boas intenções, né? Nesse mesmo texto, acerca dos homens e o território que estava sob o domínio de muitos demônios, cujo nome da cidade gera até controvérsia, além do número de homens, né, possuídos, se era mais de um, conforme os evangelhos. Tudo indica que havia um lugar, né, que era Gadara, né? Tudo indica que havia um lugar o qual estava delimitado por águas, tanto do mar da Galileia quanto de uma porção dele, um lago que eram bem conhecidos na época. Ali também parecia haver locais de sepulcro, de sepulcros. Então era um lugar, não é, que era cercado por águas, não é? E ainda havia ali muitos sepulcros, ou seja, um lugar que era verdadeiramente para coisas que eram descartáveis, né? Para morte e coisas do tipo. Aquele conglomerado de cidades com os seus habitantes foram levados ao ostracismo e eram os responsáveis pela criação de porcos, a sua principal atividade econômica, que é um tipo de animal impuro para os judeus. Naquele lugar deveria haver muitas outras coisas consideradas impróprias, e devido a isso, muitos espíritos impuros deviam se apropriar daquele espaço geográfico e dos seus habitantes. Sabemos que existem hierarquias em todas as classes de governo para que não se destruam mutuamente. Eles são organizados, não é? Eles se dividem, se distribuem, não é? Em hierarquias exatamente para que não haja o rompimento, né? A destruição de uma única vez, não é? Para que eles possam governar esse mundo, né, como se fossem, né, verdadeiramente os homens. Como Jesus explicou brevemente em Mateus, né, 12, do 25 ao 26.
Você pode ler, Vini, por favor? Mateus, capítulo 12, versículo 25 a 26. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Então veja, como assim subdividido? Né? Dividido vai se destruir? Gente, porque só quem se divide não são aqueles que são diferentes, não é? Se são da mesma estirpe, como é que eles vão se dividir? Não, eles só se distribuem, não é? Eles se organizam, eles se segmentam, não é? Por organização, não é? Para que haja essas hierarquias. Mas não a divisão, não é de separação. Não é de uns lutarem contra os outros, não. Eles só fazem com que os humanos, né, lutem entre si, porque estão dentro dos humanos, levando eles à destruição. Porque os próprios espíritos mesmo, eles não morrem, não é? Então, o intuito deles é levar os homens ao caos e à destruição, que é o objetivo final, né? Roubar, matar e destruir. E aí divide, né, que é para conquistar, fica mais fácil. Perceba o detalhe descrito em Lucas sobre essa aglomeração de demônios em uma única pessoa, vista apenas naquela região. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8, do 30 ao 31 pela NVI. O abismo é o lugar de onde virá o chamado destruidor, a besta, o corpo do monstro que João viu no registro do Apocalipse. Em outras palavras, é um ser tão terrível que até os seus subalternos temem a sua presença. Mas aquele dominador no caso, né, o legião, né, o chamado legião. Aquele dominador sabia e reconheceu a verdadeira autoridade em pessoa física, embora não compreendesse plenamente. Se Jesus tinha autoridade para mandar aquela categoria de demônios para o abismo, e o mesmo temeu e se prostrou diante do Senhor e implorou, muito mais nós, seres humanos, remidos, não devemos nos submeter ao nosso Pai? Não é? Hebreus 12, versículo 9 e do 25 ao 27. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Versículo... Ou Pai das luzes, né? Ou dos luzeiros, né? Como diz Tiago, né? Versículo 25 ao 27. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Olha só, aquele que nos adverte dos céus. Então está falando, né, do próprio Deus. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então as coisas, né, criadas, veja, as coisas naturais, né, precisam ser abaladas para que as coisas que não são dessa criação possam ficar em pé, não é? Por quê? Porque se não é dessa criação, não é? Ela vai permanecer, a outra, não é? Vai ser abalada e vai ruir, não é? Por isso que Jesus disse: aquele que construir a sua casa, ou seja, a sua vida, não é? A sua morada, não é? Sobre a rocha que é ele, pode vir as tempestades, pode vir todas as circunstâncias, as forças do vento, né? Todas as coisas que vêm sobre os homens, mas permanecerá de pé. Mas aqueles, né, que não têm esse alicerce, então ruirão, cairão, mas será grande o prejuízo, porque o prejuízo é eterno. Quando Satanás, por incredulidade e obstinação da sua própria natureza espiritual caída, pela cegueira da própria escuridão que é em si mesmo, por ser um espírito perfeito e eterno, que se afastou da fonte da vida e luz,
incitou aqueles os quais tinham o controle para crucificarem o bendito, o Filho de Deus. Ele estava entregando as chaves da sua casa ao seu inimigo, não é? E não sabia. Por isso que Paulo diz, né? Se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória, porque ali foi o decreto, não é? do fim, da queda, não é? De Satanás. Você pode ler, por favor, Apocalipse 1:18? Yeah. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Você pode ler pela NBV, por favor? Gente, eu gosto muito desse versículo pela NBV, porque a NBV, né, traz a forma mais esclarecedora, né? Fala, vamos dizer assim, numa camada mais específica, né, acerca de quem Jesus era, né? Pelo menos da sua parte humana, né? Da sua parte vivente. O vivente que morreu. Viu? O vivente que morreu. Ora, só pode morrer quem está vivo, né? E se é passível de morte. Então, se está num corpo físico, o corpo físico pode morrer, não é? Então, Jesus veio exatamente, né, como uma alma vivente para que ele pudesse morrer e ser ressuscitado, não é? Nessa parte, para que fizesse isso por nós. Veja, essa era, né, ele foi o primeiro a entrar, né, no Santo dos Santos para nos dar esse lugar no nosso devido tempo também. Mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pois só pode ser maldito aquele que não cumprir plenamente a lei. Gálatas 3:10 e Deuteronômio 27:26. Deuteronômio. Palavrinha, né? Eu lembro de um pregador que não conseguia falar essa palavra de jeito nenhum, né? Esse meme? Não? Deuteronômio? Eu não lembro. Não lembro do nome dele. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Deuteronômio 27:26. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá: amém. Agora olha só, né? Na hora, né, da maldição o povo podia dizer amém, mas na hora da bênção ninguém dizia amém. Por quê? Porque as bênçãos estavam condicionadas, não é, a essa parte de cumprirem, não é, a lei. Se não cumprissem a lei, agora veja, olha a falta, não é, do entendimento espiritual, de saber discernir as coisas. Como é que poderiam aceitar a maldição dizendo amém e não entenderem, não é, que se não cumprissem só estariam debaixo de maldição e não da bênção? Porque se não cumprir a lei, como é que vai, não é, ter acesso às bênçãos? E até hoje eles não conseguem compreender. Mas Jesus foi o único homem que cumpriu tudo, do início ao fim da sua vida, pois ele veio cumprir toda a vontade de Deus descrita por Moisés no Pentateuco, nos profetas e nos Salmos. Atos 10, do 37 ao 43. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram,
suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo. Olha só, é aqui, não é? Versículo 41, não é? Não é isso? Sim. Versículo 41 que mostra, não é, que Jesus no seu corpo glorioso, gente, espiritual, não foi visto por todo o povo. Jesus em corpo glorioso só foi visto por aqueles que criam. Então, é isso que vai acontecer também, não é, no dia do encontro do noivo com a noiva. Não é? As pessoas naturais não verão, mas isso vai acontecer lá no lugar do universo, né, onde haverá a transformação dos nossos corpos humilhados, não é? E nós aguardaremos um tempinho, né, até que as coisas aqui sejam, vamos dizer assim, consolidadas, não é, para que outras possam vir, não é, para que ele verdadeiramente, Jesus, possa, não é, se mostrar de um canto a outro, não é, como está escrito, né, como um clarão, como um relâmpago, né, como algo reluzente, e até mesmo aqueles que o traspassaram verão. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos. Olha só, que designara de antemão. Boa noite, Dani, meu amor, seja bem-vinda. Dani, boa noite. Olha só, por aqueles que Deus designou de antemão, ou seja, não é? Deus já tinha previsto tudo isso e ele deixou escrito. Agora veja, ele deixou escrito desde o início. Alguém conseguiu evitar? Não, por quê? Porque Deus ele detém, não é, toda a ciência, toda a sabedoria. Então ele sabe, não é, de todas as coisas. E ele é o único que escreve as coisas que vão acontecer depois, no início, e ainda assim se cumpre cabalmente tudo que ele falou. É por isso que ele disse, né, que ele não age antes de anunciar aos seus profetas. Então é por isso que a gente deve ter em mais alta consideração as palavras de Deus, porque elas não voltam vazias, elas se cumprem no tempo certo, mas elas se cumprem. Se nós perseverarmos, né, em ouvir, para que a fé venha, ouvir acerca de Cristo, que é o autor e aperfeiçoador da fé, a fé vai vir e vai nos manter nessa perseverança da fé, não é? Nos tornando como Jesus é nesse mundo, né? Assim como nós somos. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Até o 43, né? Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, veja, mediante o nome de Jesus, que todo o que crê nesse nome recebe o perdão dos pecados. O que precisa fazer? Crer. É isso que a Escritura diz, precisa crer. Quando você crer nesse nome, não é, você é selado pelo Espírito daquele que enviou esse Espírito, né? Em seu nome. Você pode ler, Vini, por favor? Eu acho que é... Oh, meu Deus, João 13... versículo... E agora? Deixa eu... eu tô aqui em João. Pois é. 20. Mas o Espírito Santo tinha me dito e eu tava me resistindo. João capítulo 13, versículo 20, eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. Olha só, aquele que eu enviar. Quem foi que Jesus enviou, gente? Foi o Espírito Santo, o Espírito dele. Olha aí, ó. Fiz de novo? Quem receber... Não, ele falou, eu garanto, não foi? Eu garanto, ponto. Eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe... recebe aquele que me enviou. Então veja, não é? Olha aí. Quem é que ainda gera dúvida, né, acerca de que Cristo está em nós pelo seu Espírito? Aquele que ele enviou, não é? É o Espírito Santo. É o Espírito dele, é o Espírito da verdade. E ele é a verdade, né? Então, quando a gente recebe esse Espírito, não é? Recebe também, veja, o Filho, não é?
também recebe o Pai, não é? João 14, 23. Você pode ler, Vini, por favor? Hélio, meu querido, Deus te abençoe. Amém. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então nós, né? O Pai, o Filho e o Pai. Isso é a unidade do Espírito. E isso é necessário que seja Pai e Filho, o mesmo Espírito, por uma simples questão. Deus não cabe, né, em nenhum lugar, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele é o Todo-Poderoso. Aonde caberia dentro de nós o Espírito Santo? Não caberia. Então, para que Ele pudesse caber, não é? Teve que ser em sementes, teve que ser o Filho. E o Filho, não é? Por esse motivo, não é menor que o Pai, não é? Mas veja, isso é apenas uma questão de plano idealizado por Deus para nos levar para junto dele, porque na realidade o Filho e o Pai é o mesmo Deus, não é? Mas o próprio Deus se configurou dessa forma, se estruturou dessa forma para poder nos dar esse espírito de filiação e nos tornar verdadeiramente filhos, não é? Para ser filho, não é? Tem que ter um pai, não é? E o pai tem que ter filho, não é? Para ser pai tem que ter filho, não é assim? Então tudo isso é legitimidade que Deus, não é? Criou, que Deus elaborou para que pudesse nos tornar naquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. E veja, ainda não se manifestou, não é, quem nós haveremos de ser, né? Mas quando Jesus se manifestar, a gente também vai ser revelado quem nós somos, porque nós o veremos como Ele é. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não acreditam. Por isso são descrentes, por isso são pecadores, porque ainda estão nas mãos do maligno, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha só, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Gênesis, não é? Não foi lá no Gênesis que Deus disse, né? Haja luz. Olha, estava nas trevas, não é? Deus viu as trevas e não disse, uau, que trevas, né? Terríveis, que escuridão. Não, Ele disse que haja luz, não é? E houve luz. Esse mesmo Deus, não é? Ele mesmo brilhou em nossos corações. Olha só, gente, por que a gente não consegue entender a coisa que é tão clara, né? Esse mesmo Deus que disse haja luz foi quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que Cristo é a imagem do Deus invisível. Está falando da sua essência espiritual. Significa, não é, que Jesus, apesar de ainda não ser o Jesus que nós conhecemos, não é, o físico, ele já existia enquanto espírito, a sua essência eterna, e foi ele, não é, por meio dele que foram criadas todas as coisas, inclusive aquilo que a gente lê em Gênesis, não é? E como que está escrito aqui, não é? Estamos falando do mesmo ser, estamos falando de Deus, não é? Pai e Filho envolvidos, né, na criação de todas as coisas. Por isso que diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Veja, Deus não é mais de um, não é? Mas até o nome, né, Elohim, não é? Que é o plural de Deus, não é? Exatamente para demonstrar a família de Deus, o Pai e o Filho. Mas como estavam ocultos, nós não entendiam e bugavam tudo, né? Mas Deus é mais de um, como é que pode, né? Deus, o coletivo, no plural de Deus, mas se Deus só é o único, né, único e verdadeiro Deus, como pode? Não é? E aí eles não entendem, porque a coisa é mais simples do que eles podem imaginar, mas a mente deles não consegue discernir essas coisas, virar essa chave, porque só tem trevas ali dentro, só entende, né, as coisas que são meramente humanas, como diz Pedro, né, aquilo que vê ali bem diante de si, o que está perto, mas não consegue ver as coisas que são espirituais, porque as coisas que são espirituais só podem ser compreendidas, discernidas de forma espiritual. E o espírito das trevas não discerne nada seriamente, verdadeiramente para ninguém. Pelo contrário,
Ele só sabe semear, não é, confusão, contradição, porque ele é o pai da mentira, né? Quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio dele. Então, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo, veja, esse mesmo Deus brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando a gente olha para Cristo, né, quando a gente contempla Cristo, não é? Nós estamos recebendo da sua luz, nós estamos sendo transformados. Quando isso acontece? Quando a gente está exposto à palavra dele, não é? Quando a gente está recebendo da palavra dele, então a gente está sob a incidência dessa luz. Francisco Bismarck. Ele deu boa Soares. noite, irmã. Boa noite, Francisco. E também Seja disse bem-vindo. como é bom alimentar o espírito com esta palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4 e versículo 6, eu li pela NVI, vou ler agora pela NBV. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, veja, o Deus desse mundo pecaminoso é Satanás. O espírito caído, né? O principal dos espíritos, né? O que chama de Belzebu, não é? O principal dos demônios. O príncipe, aliás, o Deus Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória. Veja, não tem como, por quê? Como Jesus disse, guia cego. É um guia cego, por quê? Porque ele está nas trevas. Entende? Todos os espíritos imundos são guias cegos, por quê? Porque eles são das trevas, eles se afastaram da fonte, não é? Da luz e da vida, então se tornaram o oposto daquilo que eles foram criados para ser. Eram seres de luz, não é? E que têm vida eterna, mas é chamado de mortos por Deus porque estão afastados de Deus. E a sentença deles já está decretada, não é? Eles serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre eternamente. Porque não há, né, uma morte para quem é eterno, então eles sofrerão eternamente. A morte é o afastamento, tá? Morte significa uma existência, um tipo de existência miserável, a qual não prefigura nem vida e nem luz. É só sofrimento, tormento, não é? E todas essas coisas. Então, Satanás, o Deus desse mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. NBV. O rapaz está falando ali, neném, mas eu não consigo ler direito, porque tá aparecendo as coisas no fundo. Sim. O Francisco disse, este alimento espiritual que é a palavra de Deus, receba, povo abençoado, que só nos traz a paz, alegria. Amém. As coisas do Espírito, eita. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, irmão, você já nos acompanha há algum tempo? Eu lembro do nome dele de um outro momento. Não sei se ele continua. Ele falou sobre o fruto do Espírito, na paz sim. E alegria do sim. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz. Que a gente tenha, não é? É que a gente frutifique. E é só por esse alimento mesmo. Aleluia. O único alimento puro. Olha isso, acabou de testificar. O único alimento, meu Deus, aleluia, Jesus. É isso aí. O único alimento para os filhos de Deus, né? É a palavra de Deus. E glória a Deus, né? A gente tem, não temos muito, né? Mas o pouco que o Senhor tem, né, compartilhado conosco, porque a gente ainda é pequeno, né? A gente é pequenininho, então Deus vai dando, né? A gente vai recebendo, a gente vai se alimentando e aí Ele vai nos dando mais, como Ele diz. Né? Aquele que tem, mais é dado. Ele diz, glória a Deus, mora em Osasco, São Paulo. Mas você já tem nos acompanhado por aqui? Porque... Nossa, você está falando com tanta propriedade, né, que até alegrou nosso coração, né? Sim. Glória a Deus, testificando, o Espírito Santo testificando. Gente, eu fico muito vocês feliz. Um bom tempo, com alegria. Ai, que fofura! Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. E testemunhando da verdade. Sim, um mosquito voando em você. Gente, que coisa linda, glória a Deus. Amém.
Ah, Givaldo tem nos dado tanta alegria, né? Pai bom. As crianças dele, meu Deus, tudo pimpando, que coisa fofa. E olha o Hélio também, coisa fofa, gente. Eu tava ali falando de Os Nascidos, livro de excelência. Deixa eu vou ler nas palavras do irmão Hélio. Irmão Hélio disse, livro Os Nascidos, autora Sandra Ribeiro, excelência de livro, estou lendo, maravilhoso. Coisa fofa. Fofura de neném. O Silmar aprendendo. Coisa linda, meu Deus. Muito bom. Né? Vontade de apertar todos eles. Oh, meu Com Deus. respeito, tá, gente? Em nome de Jesus. Yeah. As suas meninas não fiquem com raiva de mim, fiquem com respeito. Em nome de Jesus. Eu boto o vídeo na frente. Yeah. Pode deixar que eu abraço todos eles. Esbugalhar os olhos desses pequenos do rapa. Amém. Eu tô sentindo falta do Carlinhos. O Carlinhos, ele enviou mensagem e pediu oração. Ele tá resolvendo aquela questão lá do rapaz. Amém. Vai resolver em nome de Jesus. Amém. Por isso Jesus disse àqueles homens, né, com aparência de religiosos, que eles nem entravam no reino de Deus e não deixavam outros entrarem. Mateus 23:13. Mateus 23:13. Inclusive, nesses dias a gente falou sobre os ais, né? Nós falamos sobre os ais. É verdade. Gente, hoje a gente vai terminar cedo, tá? Porque o devocional já está A Stephanie, irmão, ela tem trabalhado, conforme ela tinha falado pra você, ela tem trabalhado, chegou uma safra nova, uma safra. De pintinho. Eu não sei se fala safra, de se pintinho. fala, eu não sei como que eles usam o termo, mas chegou mais pintinhos novos lá e aí ela tá... Tá cuidando deles. Precisa desse cuidado inicial mais intenso. Intenso. Ia. Vai, Paulista. Vamos lá, carioca. Vamos lá, Brasil. Muito de maneira que dá pra falar isso mesmo, todo mundo de vários estados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecharam o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha só, vocês não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque não tem como nenhum ser humano natural entrar no reino de Deus se não nascer do alto. E nascer do alto é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer de Cristo Jesus. Portanto, se nega Cristo Jesus, não tem novo nascimento, não tem o acesso ao reino de Deus, porque não tem, não é, a única forma, não é, de entrar. Inclusive, né, como Jesus falou, a porta estreita, né? E ele também deu o exemplo, né, do grão de mostarda. E aí, né, como é que faz? Não é? Só tem como entrar por aí. Não tem outra forma. E lá no reino dos céus, né, não entra nada que seja estranho. Não é? Aqueles que são estranhos ficam, né, do lado de fora nas trevas. Né? Minha voz está dando eco. Eita. Oh. Como assim? Um bom eco? Ou tá ruim? Oh, o negócio tá forte assim, gente. Tá, glória. Se falar agora então vai dar eco mesmo. Ah, vai não, porque o volume tá baixo, é verdade. Deixa pra lá. Gente. Meu Deus. Chegando. Vamos você de Seu Martão tá feliz. Gente, perdão. O celular aqui não quis desligar o microfone. Tá normal, né? Graças a Deus. Então deve ser alguma coisa no aparelho do Silmar. Ou ele tava profetizando mesmo. Ou ele tava profetizando. Esse Vini, rapaz, ele vai lá, coloca o meu perfil e ainda diz que... Mas, gente, ele é demais, cara. Eu não aguento, não. É muita latosina. Meu pai. Ok, vamos lá. Os espíritos enxergam-se. Tá, eu estava falando, né, sobre a porta estreita e tal, a entrada no céu. Então Jesus disse, né, vocês não entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Por quê? Porque eles achavam, tá normal, né? Graças a Deus.
Eles achavam que por eles terem, serem do povo de Israel, terem recebido lá o Pentateuco, as leis, né? E todas aquelas leis cerimoniais, os profetas e os patriarcas serem, né, da mesma nação, eles achavam que a entrada no reino dos céus era garantida para eles. Eles se achavam justos, né? E o resto do mundo eram pecadores, não é? E Paulo fala, né? Cuidado com os cães, né? Com aqueles que são da circuncisão, não é? Deus abençoe, Silvânia querida. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. E não é dessa forma, né? A única forma de entrar no reino de Deus, como Jesus disse, ele é o caminho. Ninguém tem acesso se não for por ele. Não é? E o reino de Deus não é de forma visível, não vem de forma visível, ele é espiritual. É por isso que hoje muitos não compreendem, né, o ministério do Espírito. O Espírito, gente, já está dizendo, é Espírito. Ah, mas Jesus podia ser tocado. Quando Jesus foi glorificado, né, ele apareceu aos seus discípulos e podia ser tocado. Ele disse, olha, eu não sou incorpóreo, toque em mim, não é, e tudo mais. Mas veja, esse é o corpo espiritual glorioso de Jesus. E ele só pode ser visto por aqueles que creem. Não é? Pelo mundo não pode ser visto. Mas a essência de Jesus, porque ele é Deus, não é, que fez-se carne e habitou aqui no mundo, a essência dele é espiritual. E exatamente essa essência que ele veio nos dar para ter acesso ao reino de Deus. Por isso que ele disse, não, o reino de Deus veio até vocês, não é chegado até vocês. Veja, é o Espírito, não é? Só pode ir para a morada celestial quem é espiritual. Então esse foi o reino de Deus, né, que nos foi dado. Os espíritos enxergam-se pela própria natureza e assim os espíritos veem ou sentem especialmente a diferença das trevas para a luz, não é? A gente vê que a presença de Jesus incomodava, né? Incomodava muito a eles, né? Jesus é o próprio cumprimento das Escrituras e é a verdadeira luz que veio ao mundo, que ele mesmo criou. João 1, do 9 ao 11. Versão NVI. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O mundo e os que eram de Deus como sua propriedade não o reconheceram, pois ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, conforme está escrito na João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito da verdade porque não o conhece e não o vê. João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vive com vocês, vive, né? Porque Jesus Cristo estava em corpo físico, né? E dentro dele, né? Dentro do corpo dele estava o seu Espírito. Então vivia com eles, mas estaria neles, né? Depois que Jesus morresse e ressuscitasse. Mas sabemos que Espírito não se vê, pois é incorpóreo, não pertence a essa dimensão. Porém, o que ele estava dizendo é que, devido à cegueira espiritual, por conta do Espírito atuante nesse mundo, e seus aliados serem das trevas, e por isso o mundo está em trevas. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, no grego, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bem como as pessoas pelo Espírito do mundo que está no homem. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Só nascendo de novo, do alto, do Espírito de vida.
e luz, que seria possível, e isso era algo realmente inimaginável. Ainda mais para os homens que se julgavam santos e sem pecados como os demais, porque detinham os oráculos de Deus. Mas aos que nasceram de novo, a diferença está em seu interior, conforme está escrito. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7, pela NBV. E a gente encerra, não é, o nosso devocional, né, como eu falei para vocês, não é? Hoje ele foi curtinho. E aí, quando não há nenhuma interferência, né, a gente acaba terminando cedo, glória a Deus. O Francisco já deu até ali, né? O Francisco deu um louvado seja Deus, no entanto é. E o Quito, mas já? Eita, papai, coisas fofas. Estão querendo mais papai. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Irmãos, se quiserem falar, tô aumentando aqui o volume. O Hélio, Cleide, Silmar, Daniele, Dani, subir na janela. Francisco, fofuras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você quer subir para a janelinha, Dani? Ufa. Amém, Francisco. Gente, alguém quer cantar um louvor, oferecer uma oração, uma ação de graça? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aquele cântico, Hélio, em nome de Jesus. Amém. Irmão, ele tá com o microfone aberto. Pode falar, irmão? Fala que nós te ouvimos. Pode subir, Dani. Deixa eu ver se o volume tá aqui. Tá no máximo. Chega mais, Dani. Quem quiser, gente, pode ir pra janelinha. Eu quero fluir em tuas águas. Francisco disse que tá no ônibus.
Não, fofura, meu Deus. Olha o bom, né, da gente assim. Todo tempo querendo te alimentar. A paz do Senhor a todos. Sim, Que lindo esse louvor que vocês louvaram. Amém. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Claro. Precisa falar alto. Ah, sim, tô ouvindo. Forte. Ah, tá. O meu tá alto? Não, é que eu tô falando isso por edição, por perceber na gravação. O seu áudio ele é forte, aí a gente precisa se acostumar e falar um pouco mais alto. Ah, tá. É a Dani, né? A Dani é forte. Eu tenho uma voz forte, né? Aí dá certinho. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eita, glória. Amém. E aí, minha amada? Posso louvar? Não sabe? Pode. Pode, né? Eita, irmão. Irmão, tenta sair. Então eu vou louvar. Tá, Dani, só um momento. Irmão, tenta sair e voltar. Eu vou colocar você de novo na janelinha pra ver se vai abrir, se vai estar funcionando normalmente. Isso. É porque o irmão ele falou que estava sem microfone. Já tá aberto e não tá captando. Pode ir, Dani. Pode ir. Pode largar o ar. Amém. Vai lá. Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim, a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Aleluia. Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim, a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Aleluia. Amém. Oh, glória. Obrigada, irmão. Obrigada. Louvado seja Jesus. Amém. O meu esposo tá providenciando aí o pandeiro, ele tá procurando. Mas tem que ser meia-lua, porque eu não mando do pandeiro em si, não. Tem que ser meia-lua. Ah, entendi. Amém. Obrigada. Hélio? Será que não tem alguma coisa errada com o microfone? Porque o microfone dele não tá. Ah, não, mas é pra ficar assim. Pra poder falar, precisa ficar sem aparecer o microfone, porque só aparece quando tá fechado. Ah, tá, quando tá fechado. Hélio? Não estamos ouvindo, irmão, caso esteja falando. Ué, gente, será que ele não tá com fone? É isso? Nada.
Pode ser. Irmão, será que o fone não tá conectado no celular? Mesmo que tu não esteja usando? Sem fone. Ó. Não, tá sem fone. O barulho foi da Daniele. Ah, foi? Quando ela tá fechando. Alguém tá pedindo pra subir. Francisco. Eita, Glória. Meu pai. Irmão, então... Se a Laís estiver aí, já vai lá nela rapidinho e volta correndo aqui aí, ó. Cadê o filho? Irmão Francisco? Boa noite, louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite, irmão. Que benção, viu? Que benção de vocês, viu? Que benção. Essa palavra aí que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, se alegra, viu? Ouvindo vocês louvar e falar da palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é uma paz, uma alegria. Não tem como eu explicar, viu? É muito bom. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E tô aqui caminhando, não cheguei em casa ainda não, tô caminhando, hein? Tô aqui na caminhada. E do Espírito Santo. É bom que vai levando luz por aí, né? Iluminando. Eita, papai. Já vai com a candeia acesa. Glória a Deus, louvado seja Deus. É muito bom ouvir vocês, recebendo esse alimento espiritual, que é o que nós precisamos para o dia a dia, ao acordar, ao levantar. E eu vou retornar para casa, né? Depois de um dia abençoado de trabalho, né? Isso é muito bom. Amém. Isso é lindo. É um filho de Deus grato, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Jesus. Com certeza. Deus. Glória a Deus, é muito bom. Deus te abençoe, viu? Foi seu filho. Amém, amém, amém. Nossa, amém. Essa alegria. Amém. Que coisa linda. Essa alegria, esse prazer de ouvir a palavra de Deus, né? Isso dá para você uma alegria, uma paz, uma tranquilidade para resolver tudo que vier de dificuldade que vem na sua vida. Você tem que ter esse prazer. Aos poucos vai demorar. Mas você tendo esse prazer de ouvir a palavra de Deus, você sente mais alegria, sente mais paz. O que você não puder resolver, você entrega na mão de Deus que Ele resolve. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Então é muito bom. Ou se vocês, muitas vezes não falo nada, mas não escrevo nada, mas fico ali ouvindo aquela paz, aquela alegria, né? Aquele conforto, no busão, no trem, no metrô, né? Eu pego os três, são trem, metrô e busão, viu? Louvado seja Deus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos aí que estão nessa live aí, que todos tenham esse prazer de ouvir a palavra de Deus, né? Essa verdadeira palavra de Deus que a gente ouve, a gente se alimenta, né? É muito bom, viu? Amém. Glória a Deus. Hélio? Você consegue falar? Tadinho do Hélio. Não é possível. Gente, sempre acontece alguma coisa com o TikTok do Hélio. Irmão Hélio, caso não consiga falar, posso ligar via WhatsApp. Poderoso, se continue vivendo o melhor de ti. Pai, Senhor, recebendo maná, Senhor Deus, no deserto. Para poder Deus querido, Tu és o Deus que restaura. Pai, por isso que nós estamos aqui, nós cremos na restauração. Nós cremos, Senhor, nós cremos na Ô, meu irmão, oi. Vou fazer uma oração. Irmão, agora não vai dar porque eu já vou aqui fazer umas coisas em casa aqui, não vai dar. Eu já estou com uma paz tão grande, tão feliz em ouvir vocês. Eu quero só ouvir vocês, os irmãos aí que estão aí, que subiram aí, o que eles falarem, vindo de Deus com paz, sabedoria. Eu quero ouvir, eu tenho o prazer de ouvir vocês. O meu prazer é ouvir vocês. Amém, querido. Glória a Deus. Tá bom? Mar, você quer fazer uma oração? Mar, querido? Irmão Francisco, se puder ter o telefone, o microfone desligado, aí caso tu queira falar, só religar novamente. Isso. Tá, vou desligar aqui um pouquinho, tá? Obrigado. Silmar? Silmar? Bem, então vamos fazer a oração final, né?
Eu acho que o Silmar deve ter adormecido nos braços Não, do ele tá papai. acordado, tá curtindo ali, ó. Tá? Tá ali, ó. Ué. A foto dele. Vamos fazer oração então de Efésios? Vamos lá. Opa, desbloqueou ali. Desbloqueou, vamos ver. Pois é, meus irmãos, boa noite, com a paz de Deus. Amém. Paz de Deus, irmão. Amém. Pois é, deixa a oração para os demais, que eu sou fraquinho, sou que nem o irmão, gosto de estar ouvindo e de estar alimentando, né? Mas estou aprendendo. No dia a dia, Deus vai me entregando os dons. Estarei orando aí para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom, meu irmão. Tudo bem, vamos lá. Então vamos fazer a oração de Efésios, né? Para que a gente, todos os dias, né? Peçamos ao Pai aquilo que é a vontade dele, para que nós venhamos crescer, não é? Naquilo que procede dele, que é bom, perfeito e agradável. Amém. Em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Olha ele mandando guacamole. Deus abençoe, irmão. Amém. Papá. É comida. Vamos lá, irmãos, orar para a glória do Senhor Jesus, para crescermos fortes, robustos. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? E lhes conceda uma noite de descanso, de tranquilidade, de paz, né? E até amanhã, se Deus permitir, viu? Sejam todos Amém. abençoados. Amamos vocês em Cristo Jesus. Quer falar alguma coisa? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite, gente. Amém, Maria. Maria disse que Deus continue abençoando vocês sempre. É nóis. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Coisas fofas, fofuras